Então, professor, agora nesse último vídeo aí da nossa minissérie que a gente fez, a gente vai fazer uma comparação entre o nosso projeto que a gente fez ali na disciplina de PO1 em comparação com esse projeto novo que a gente fez agora na sua disciplina de PO2. Então, realmente, agora a gente só vai fazer uma comparação ali da evolução que a gente teve, principalmente na parte de interface. A gente não vai entrar muito em código, é realmente mais ali a parte de comparação e talvez alguns detalhes ali importantes que a gente gostaria de citar. Bom, basicamente, a grande diferença, né, que a gente vai basicamente citar aqui, referente aos dois projetos que não fazem parte da questão de gráficos ali e tudo mais, é a questão da estruturação do código. A gente vê que nesse novo projeto a gente conseguiu organizar os códigos de maneira que fica fácil, né, a gente, por exemplo, achar um problema quando ele existia durante o nosso programa. Então, aplicando aqui a estrutura de MVC, a gente consegue organizar muito mais a questão do nosso código e as nossas classes, né? Querendo ou não, nesse nosso projeto atual, que a gente está disponibilizando como projeto final na disciplina de programação orientada a objetos, ele está muito mais extenso do que o nosso projeto antigo. Aqui no nosso projeto antigo, basicamente, a gente tinha 3 pacotes. O pacote que tinha os arquivos .ml, né, que o Hibernate gerava, os arquivos que ficava basicamente todo o nosso código ele fica aqui, então assim, são poucas classes, o programa tem bastante funcionalidades, o que acontece é que vai ter classes aqui que tem quase 2.000 linhas de código, o que não acontece nesse nosso programa antigo, porque a gente conseguiu organizar muito mais e ele fica mais fácil também de ser visualizado. Bom, eu vou estar executando aqui o nosso primeiro programa, que a gente fez em Java 1. Ah, não, esse aqui é o programador, não tem problema. Vou fazer o login nele. Aí, basicamente, ele vai abrir aqui no PDV diretamente. Você pode ver, um ponto importante é que quando eu executar esse programa antigo, ele vai abrir diretamente na tela cheia. Isso acontece justamente porque o nosso programa, esse programa antigo não tem aplicado a questão da responsividade. Então ele abre diretamente na tela cheia e não deixa você redimensionar essa tela. E quando eu redimensiono esse programa aqui, basicamente ele vai aplicar a responsividade, aumenta a imagem, né? Aumenta os componentes também, o que deixa o programa muito melhor ali, visualmente falando. Vamos lá, parte de clientes aqui do nosso programa antigo, a gente pode ver que, querendo ou não, o gráfico que a gente conseguiu fazer a implementação aqui na parte de Java Swing, né, lembrando que esse projeto de Java 1 foi feito com Java Swing, ela é um pouco defasada. A qualidade dos gráficos ela é limitada. No JavaFX você consegue fazer coisas muito mais aprimoradas do que no Java Swing com uma facilidade muito maior. No Java Swing existem sim projetos incríveis, com qualidades de gráficos incríveis, porém você tem que adentrar muito mais em código. E no JavaFX isso é muito mais prático. Então, basicamente, aqui na tela de cliente você consegue inserir um cliente, você vai colocar aqui todas as informações dele, você consegue alterar, vai selecionar um cliente, apertar em alterar, ele vai mostrar aqui para você fazer a alteração. E para excluir a mesma coisa, vou excluir, por exemplo, essa tela nascendo aqui. Que bom, deu erro. Enfim, para você ver, nosso projeto ali, quando for executar o novo, não vai dar erro. Esse aqui mesmo tava com umas coisas que não na verdade, que a gente removeu. Provavelmente, esse cliente aqui, não lembro qual foi exatamente, esse aqui. Esse Caio Pereira, provavelmente ele tem alguma venda relacionada nele, né? Como não tem nada de cascata ativado aqui nesse projeto antigo, ele não vai deixar excluir, porque esse cliente está relacionado em outras tabelas do nosso banco de dados. Isso é até uma outra parte importante de falar, né? Que tipo, esse programa basicamente serviu de base para a gente montar o nosso programa atual, né? O mais novo. Só que só teve uma grande diferença na parte, além da parte da interface, que aí usando Swing e do nosso a gente usou JavaFX, é a parte do salvamento no banco, né? A parte como a gente fez a transação. Então, por exemplo, nesse aí, a gente inicia uma transação e coloca tudo dentro dela. E se dá algum erro, a gente dá só um rollback e ele vai voltar tudo. Já quando a gente fez ali o nosso programa novo, a gente usou os RN e os DAOs, né? E lá nos DAOs ele já inicia a transação e dá o commit. Então por isso que a gente acabou adotando ali o cascata, para a gente conseguir fazer aquilo lá. Até que eu já falei com o professor, tirei as dúvidas, não sei se o professor lembra, e quando tipo, o usuário vai inserir um endereço para uma entidade, mas talvez o endereço esteja certo, mas a entidade esteja errado. E eu não quero que esse endereço permaneça no banco. Então eu uso o cascata para retirar tudo. E como o Luiz havia dito, a questão da interface, só complementando, a interface, se você reparar, quando o Luiz apresentar o novo,
você vai reparar que essa está bem mais feinha, bem mais, vamos assim dizer, menos organizada e tal, pela questão de que, como é tudo em código, para você organizar isso em código fica mais difícil, para você deixar até responsivo fica mais difícil. Não é à toa que a gente não procurou fugir da questão da responsividade do programa por conta dessa questão. Porque o JavaFX, que é o Insane Builder em si, ele te deixa fazer a questão responsiva muito mais fácil no JavaFX. E aqui dava um trabalho doido, era tudo em código, então a gente preferiu deixar ele do jeito, abrir da maneira que abre e pronto. Bom, você pode ver que eu inseri um novo funcionário até, vou executar aqui o programa novamente. Só para mostrar, a partir do momento que eu insiro um funcionário e coloco a questão do usuário dele, eu já consigo utilizar esse usuário posteriormente para fazer login no meu programa. Como eu mostrei aqui, estava mostrando durante a explicação do Cauã e do Yuri, basicamente, as telas de fornecedor e de funcionário, elas são todas as mesmas. A única diferença do funcionário é que a gente vai ter a questão do usuário e da senha. Isso foi um problema também aqui na implementação desse projeto, porque a gente não aplicou muita questão de reutilização de código, né, o polimorfismo. Basicamente, mesmo as telas aqui, por exemplo, sendo muito iguais, a gente não aplicou essa questão da reutilização. A gente teve uma classe para cada um. E essas, querendo ou não, foram ali, como a gente fez a questão do código, o gráfico, tudo na mão, ficaram bem extensos essas telas. E, bom, resumidamente, só para não prolongar muito aqui, para inserir o produto, você também vem aqui o produto, vai inserir, coloca a unidade de medidas dele, que você quer, descrição do produto, o estoque atual, estoque mínimo, estoque atual. Uma coisa que foi pegada pelo nosso pé, nesse projeto está permitindo a inserção de números negativos, né? A gente fez essa atualização também no projeto novo, então isso não existe mais lá. Você vai basicamente colocar essas informações, por exemplo, aqui no Imaginou que eu vou colocar 10%, ele já vai lá e calcula com base no valor de custo o valor final do meu produto. Lembrando que isso aqui não é salvo no nosso banco de dados. Aqui eu cadastro o fornecedor, salvo, e esse produto vai estar lá, FSDF. Deixa eu atualizar aqui. Aí esse produto foi cadastrado aqui no nosso programa. A última funcionalidade ali agora, que é o PDV, basicamente é para inserir uma venda, né? Também não é uma coisa que a gente fez muito pensando realmente em uma indústria, vamos dizer assim, era algo mais manual que você tinha que estar fazendo. Você seleciona o cliente, seleciona o tipo de pagamento que você quer, aí você vai inserir no produto e você pode vir aqui e alterar, por exemplo, a quantidade dele, do serviço, aqui, por exemplo, tem quilômetro percorrido, né, para pôr o serviço e tudo mais. Você pode inserir o serviço, você insere a descrição, o valor do serviço, o modelo do carro, a marca, a placa, a quantidade de quilômetros percorridos e o valor por quilômetro. Então, mesmo que aqui, por exemplo, fosse um produto, aqui a gente não fez todo esse tratamento para verificar e deixar editar o valor com base em ser produto ou não, né? E pensando ali mais no nosso projeto atual, a gente acabou não inserindo essa parte de serviço para tornar o nosso software um pouco mais global, né? Que ele abrangisse a maior quantidade de comércios possíveis. Então, por questão de tempo também, a gente não inseriu essa parte de serviço. E, basicamente, nosso software antigo é isso aqui. São somente essas funcionalidades mesmo aqui, que você consegue, desses botões aqui acima. E agora, partindo ali para o software novo, a gente tem umas funcionalidades a mais, né? Mas, vamos lá. Você quer explicar aí, Paulo? Então, tipo, a lógica é muito parecida, obviamente, a parte da interface ficou muito mais bonita, né? Tipo, tá muito mais limpa, tá muito mais agradável para os olhos, né? Também houve o adicionamento de algumas colunas, você pode colocar agora se era físico, se é jurídico, cliente, entidade, mas a lógica foi muito parecida, basicamente. Agora também tem essa tabela que uma entidade pode ter vários telefones, pode ter vários endereços, algo que não acontecia no nosso projeto antigo, né? Se você fosse cadastrar uma pessoa, ela só podia ter um telefone, ela só podia ter um endereço. Então, realmente, além da parte, tá muito mais bonito, está muito mais funcional, né? É muito mais prático. Só um problema. Mas aqui a gente, na verdade, nem precisa adentrar muito, porque já foi explicado durante a apresentação, né? Durante essa ministério, a gente explicou bastante sobre ele. Mas, basicamente, aqui você vai finalizar e ele vai salvar no banco de dados. O fornecedor, basicamente, você apertando aqui, você consegue cadastrar, editar, deletar e atualizar. As mesmas funcionalidades, porém, como o Cauã mencionou,
a questão da interface gráfica ela ficou muito mais agradável para a parte do usuário. Principalmente indo ali para o ponto de venda, né? Que eu acho que é uma das principais diferenças, é o ponto de venda, que agora sim realmente ficou muito bonito esse ponto de venda. Parece realmente um ponto de venda de supermercado, de uma loja, né? Quando você vai lá comprar, você vê. Daí, se o Yuri quiser explicar melhor essa parte. Então, assim, eu até expliquei lá nos vídeos anteriores, o segredo em si da interface, como eu disse, é muito a questão do grid pane que a gente utiliza para poder manter essas interfaces bem organizadas, bem, vamos assim dizer, que ela não foge do padrão e a gente consegue organizar ela de qualquer maneira dentro desse grid pane, fazendo com que deixa responsivo, você coloca em qualquer lugar, aumenta o tamanho, diminui, você define porcentagens para que ele não ultrapasse essa questão do menu. Então, assim, tudo isso, o Java FX, o Insane Builder, nos ajudou bastante, fazendo com que deixasse essa interface bem mais bonita, como o Cauã disse. Aqui, basicamente, você aperta F2, se precisar um produto, você consegue posteriormente colocar a quantidade e tudo mais, né, como já foi explicado anteriormente. Aqui vai aparecer o código de barras, enfim. A gente tentou melhorar cada vez mais na interface, né? A gente acredita, né, que a gente tem conseguido ter uma das principais melhoras, né, entre os softwares, com certeza, foi a questão da interface gráfica que ficou bem melhor. Bom, uma coisa também que a gente adicionou, que a gente não tinha colocado no outro, é a questão das configurações, né? Como foi explicado ali anteriormente, agora a gente consegue fazer, alterar as cores, né, dos nossos programas. Os temas primários e secundários e a cor das fontes também, e, consequentemente, elas também acabam afetando outras cores de ícones, por exemplo, né, apenas com base nos temas que você seleciona aqui. Salvando, você abre programadamente essas cores de ação aplicadas. A gente, querendo ou não, aprendeu muito no desenvolvimento dos dois projetos. Eu, por exemplo, pela minha experiência, se fosse colocar alguns prós e contras, a questão do banco de dados, eu não sei se foi exatamente porque o nosso banco está hospedado em um servidor que não é remoto, né? Um servidor que não é local, está hospedado lá em São Paulo, a questão da velocidade, principalmente nas consultas relacionadas ao banco de dados, todas as operações e queries que a gente executa, elas são um pouco mais demoradas. Né? Só que isso pode ter diversos fatores. A gente trabalha em Java diretamente com objetos. Então, quando eu faço uma consulta, por exemplo, utilizando o JPA da maneira que a gente está trabalhando, ele vai retornar um objeto e a maioria das suas relações também. Isso pode, com certeza, tirar um pouco do desempenho que a gente tinha naquele projeto antigo. Tá certo que, no momento da apresentação aqui, o nosso banco de dados está hospedado, né, lá no Google Cloud, então pode ser também que tenha uma pequena latência, mas é o Google Cloud. Então, assim, um dos principais pontos que eu colocaria é a questão de realmente validar se o JPA é mais eficaz ou não do que o JPQL. A gente fez as consultas no programa anterior, todas em JPQL. Elas foram um pouco mais velozes. Durante as inserções, como a gente pôde ver ali quando estava demonstrando o programa anterior, elas eram mais eficazes. Né? Então, um dos principais pontos assim, que eu fiquei com o pé atrás foi realmente a questão de velocidade pegou um pouco aqui nesse programa. Acho que foi a única coisa realmente que ele não foi melhor que no programa anterior, mas o restante aqui, na minha opinião, né, esse programa aqui, ele sobressaiu em todos os pontos. Não sei acredito, né, que o Cauã e o Yuri referente a isso, a qualidade do programa, com certeza eles devem concordar também. Da minha parte, né, eu ali que fiz mais a parte das transições, né, dos CRUDs do banco. Eu só quero, né, citar ali a parte do Cascata, né, que foi uma diferença que a gente fez do programa antigo para esse novo. Como eu tinha dito anteriormente, no programa antigo, a gente iniciava uma transação e a gente salvava tudo no banco e se desse qualquer erro, a gente dava um rollback. Isso era muito mais fácil do que usar o Cascata, né? Porque no Cascata, ele, usando tipo, os DAOs e o RN, a gente só consegue tipo, salvar um objeto e já dar commit dele. Então a gente não tem essa garantia que se tiver algo errado vai dar o rollback e vai voltar tudo que não tinha antes. Então, assim, para resolver isso, foi utilizado o Cascata mesmo, só que o Cascata ele tem que ser muito bem manejado. Porque um Cascata errado que você coloca ali, tipo, ele já exclui tudo do banco, já não atualiza certo. Então, realmente, o Cascata pode ser um aliado muito bom,
mas você tem que realmente ir ali e manejar ele muito bem. Que você até pode fazer limitações, por exemplo, no banco lá, quando você define um cascata, por exemplo, ele vai estar excluindo tudo. Mas aqui a gente tem a opção de deixar um limite ali. Então a gente coloca um cascata para ali em funcionário, entidade, endereço. Aí, quando você deletar algo, ele vai deletar o funcionário, vai deletar a entidade, vai deletar o endereço, mas aí vamos supor que o endereço postal não está com esse cascata. Então ele não vai deletar o endereço postal. Isso pode ser algo muito útil, né? Mas como, né, eu já vim falando, precisa de um manejo muito bom. Então, nessa parte, eu achei um pouco mais difícil mexer, né? Principalmente ali por causa dos cascatas que eu estou falando. Mas realmente foi só isso. Se o Yuri quiser falar um pouco principalmente da parte da interface gráfica ali, do Swing contra o JavaFX. Cara, aquilo que eu havia dito no início, o Java Swing em si, ele é mais complicado você fazer a questão do código, porque da interface, porque você teve que fazer tudo na mão. Pelo menos a gente teve que fazer tudo na mão, porque como foi passado para a gente não podia nem usar o drag and drop do Java Swing, que também tem. Então a gente teve que fazer o código do Java Swing todo na mão. E aqui, como eu havia dito, o Insane Builder ele te facilita muito fazer uma interface bem mais organizada e muito mais rápido. Logo no início, quando a gente iniciou esse novo projeto, uma das coisas que a gente, vamos assim dizer, uma das coisas que eu mais fiz, logo no início eu estava com quase todas as interfaces prontas. Os meninos sabem disso e tudo. Eu cheguei até estar com as interfaces quase todas prontas em menos de 2 semanas. Então, assim, se fosse no Java Swing, cara, eu ia levar esse tanto de interface que tem para fazer, ia levar uma eternidade. Aí no final o resultado nem ia ficar tão bom quanto esse, provavelmente. Com certeza. Mais pela questão que a gente ia ter que fazer tudo na mão, né? Então por código, então é bem mais complexo. Bom, acho que da nossa parte seria isso, né? A gente espera que o professor tenha gostado do nosso projeto final. Qualquer dúvida, o senhor pode mandar um e-mail, uma mensagem no Moodle, enfim, a gente vai estar à disposição para responder. E a gente se vê nos próximos semestres, né? Fechou, então? Isso. Falou, professor. Valeu, boas férias aí, bom, senhor. Boas férias. Valeu aí, professor. Boas férias aí. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. São teus guias brasileiros que te amam eternamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. De São Paulo tens o nome que ostentas dignamente. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. Ó tricolor,